gracias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Neste mês de junho nós temos visto tantos mistérios de Deus e da sua graça, desde o Pentecostes, no primeiro domingo de junho, a Santíssima Trindade, depois o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a grande festa, e mais recentemente, esta passada sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus, a festa no sábado do Imaculado Coração de Maria. Nós estamos, pois, envolvidos com o mistério de Deus de tantas formas, dando graças a Deus que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos declarou que o aborto não é um direito constitucional e enviou essa situação dolorosa de sangue derramado aos milhões de seres humanos para os Estados e para outras instâncias. Damos graças ao Senhor por esta vitória, ao mesmo tempo sabendo que há um grande caminho ainda a percorrer, e realmente na segunda leitura São Paulo diz-nos que a verdadeira liberdade faz-nos amar o próximo e não matá-lo no seio materno. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos 60 e tantos milhões de seres humanos abortados neste país desde 1973 e pedimos, pois, a conversão dos nossos corações e da nação e do mundo inteiro. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor Deus, Deus Senhor
Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe. Depois irei contigo. Elias respondeu: vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e matou-a. Com a madeira do arado, a sua carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. Palavra do Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança, o Senhor Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, como Ele a meu lado não vacilarei. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta.
e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena na vossa presença, delícias eternas à vossa direita. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne, mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente, tende cuidado, que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagónicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia,
Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. É realmente impressionante como, voltando ao tempo comum e voltando ao verde na liturgia, nós, seguindo o Evangelho neste ano de São Lucas, passagem por passagem, vamos nos encontrando com Cristo, um Cristo real, um Cristo próximo, um Cristo exigente, em primeiro lugar com Ele próprio, e procurando reunir à volta da sua cruz a humanidade inteira, para que tenham aquela liberdade de que fala São Paulo na segunda leitura de hoje. Sim, Jesus caminha, faz uma decisão resoluta, caminha resolutamente para a cruz, como tinha feito Eliseu na primeira leitura de hoje, que uma vez que o profeta Elias lhe lança o seu manto sobre os seus ombros, que, chamando-o para o ministério de profeta, ele, despedindo-se dos seus, oferecendo-lhes um jantar, segue o resto da sua vida no serviço do Senhor como profeta. Aquela decisão é também a decisão de Cristo, que no Evangelho de hoje realmente decide ir para a cruz, para Jerusalém, fazer a vontade do Pai, não importa as circunstâncias. Deus, diz ele, afinal de contas, está acima de tudo. E nós fazemos tudo por amor a Deus e não por convicções pessoais ou ideologias ou pretensões nossas que não vêm da graça e da fé em nós. Sim, nós estamos num tempo em que a decisão do Tribunal Supremo dos Estados Unidos a favor da vida vem depois de um trabalho árduo de tanta gente que fez possível tudo isso com as suas orações,
com os seus Walk for Lives a nível estadual, a nível nacional, a oração de tanta gente que se comove com a criança no seio materno não ter segurança e proteção e que sente na sua carne, no seu espírito, esta grande tristeza de nós falarmos muito de liberdade, mas afinal de conta não é liberdade, é libertinagem. Porque diz São Paulo na segunda leitura de hoje que a liberdade é para servir a Cristo, a liberdade é para amar o próximo como a nós próprios, a liberdade é para nós oferecermos a nossa vida em verdadeiro amor, para sermos assim conduzidos pelo Espírito, para não satisfazermos os desejos da carne. Temos tido uma revolução que dizem ser sexual desde os anos 60, que levou ao aborto, afinal de contas. Isso é o que a falsa liberdade produz: a morte no seio materno, a destruição da família, a destruição do país. Este país nunca mais teve paz depois de ter a Tribunal Supremo ter passado a 22 de janeiro de 1973 esta nefasta lei. Contudo, nós os cristãos, orando e pedindo ao Senhor a proteção da vida, fazemo-lo com o espírito cristão, não com ressentimentos, não com acusações que vêm do nosso eu e da nossa importância própria, mas num verdadeiro desejo como o de Cristo, de levar todos para a salvação, inclusive o povo daquela aldeia na Samaria, que não o recebeu. Jesus não se vinga, Jesus caminha para a frente, para a próxima aldeia, preocupado em fazer a vontade do Pai. Nós não somos contra o aborto como somos pela vida. Nós não estamos contra pessoas, estamos pela proteção da criança em todas as suas etapas do ser humano. Nós não estamos contra, mas estamos com Cristo, caminhando com Ele para Jerusalém, dispostos a tudo e pondo Deus no centro da nossa vida. Se Deus é o centro da nossa vida, sinceramente, se nos cingimos aos seus ensinamentos, se nos cingimos a sério àquilo que a Igreja diz que é a palavra de Cristo ao longo de 2000 anos, a nossa oração será mais pura e mais forte, mais eficaz na construção de um reino de vida e da sua proteção, na admiração exatamente pela criação de Deus em cada ser humano e um apreço cada vez maior pela beleza com que Deus tudo criou, segundo o seu beneplácito, segundo o seu plano de salvação. Sim, caríssimos, este é um tempo de alegria para nós que nos preocupamos pela vida, mas, como dizem os bispos americanos nesta nota que lançaram a público já ontem, que realmente nos dizem: demos um primeiro passo, agora não desanimemos, continuemos a orar, continuemos a dar testemunho da bondade e do amor de Cristo, continuemos a amar aos outros como a nós próprios, continuemos a amar a Deus, continuemos, e o Senhor nos abençoará cada vez mais com vitória pela vida. Nós, afinal de contas, somos aqueles que estamos sempre pela vida, vida em abundância neste mundo e a vida eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que o seguem até Jerusalém, até à cruz. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Quando Jesus ouviu a palavra do Pai a pedir-lhe para dar a sua vida na cruz por nós, Ele saiu resolutamente para Jerusalém. Nós também saímos resolutamente para a vida da fé e da esperança, da caridade, orando, colocando ao Senhor as nossas petições, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas em favor do povo santo de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que Deus guie os governantes na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos, ao serviço da libertação dos outros homens, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê a todos o gosto de servir e aos defuntos a vida feliz no paraíso, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pedimos pela paz no mundo, paz na Ucrânia e na Rússia, paz no coração dos homens, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Em ação de graças pela decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que declarou que o aborto não é um direito constitucional e que deve ser resolvido a nível estadual. Oremos pela proteção da vida em todas as suas etapas. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pedimos ao Senhor pelas crianças e adultos e adolescentes e jovens que participaram nesta Vacation Bible School ao longo de toda esta semana, para que este tempo de graça abençoe as famílias e a nossa comunidade. Oremos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor pelo Papa. Neste domingo nós tiramos uma segunda coleta para ajudar com as necessidades depois da Santa Sé,
e para que o Senhor leve o Papa sempre no caminho da santidade, a levar a Igreja para Cristo. Oremos ao Senhor. Oremos ainda pelos os nossos enfermos, de modo particular os que vão fazer a operação agora, pelos que a fizeram recentemente. Continuamos a pedir ao Senhor por Jorge Azevedo, que está recuperando e com necessidade das nossas orações, e os demais que aqui se encontram na nossa lista de paroquianos. Oremos ao Senhor. Pelos que faleceram e tiveram o seu funeral esta passada semana, Maria Goulart, Jerry Dover e também Maria Serafina de Souza, para que o Senhor lhes conceda o eterno descanso. Oremos ao Senhor. Por Cristo, Senhor nosso. Sabemos da vossa bondade, fruto eterno do trabalho humano, que vos apresentais para nós selete pão da vida. Para nós que a história deste Deus e os corações, a trindade daquele que se merece. Senhor, meu Deus e meu Rei, nos convida.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois de verdade santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. E, Senhor, pedimos pelas intenções de Suzy Cabral Iori no seu aniversário natalício, e também por Nathaniel e Leslie Souza, que uniram as suas vidas em santo matrimónio aqui ontem. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e, de modo particular, Senhor, lembrai-vos de António Borba, José Xavier e defuntos de Teresa, José Maria António e José Ramos de Souza, Marco Azevedo e defuntos de António Maria, Padre José Carlos Vieira Simplício, Padre Valentim Freitas, Padre Joaquim Esteves, Richard Forte, Eugene Trainer, ainda Manuel Duarte Luís, José e Clementina Reis, João e Maria Machado, Hermínio José Azevedo, defuntos de Euclides e Gabriela Alves, António Augusto Carvalho de Souza, José Marcelino e Maria Reis Brasil, Manuel e Maria Augusta Machado, Manuel Clemente Machado, António Isidro Betancourt, Maria Socorro, pais e defuntos de António Amaral, os defuntos de Amaro e Margarida Nunes. Por eles, Senhor, nós oramos e pedimos, e por todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Deus com você. Paz de Deus com você. Esta união de corpo e sangue de Jesus Cristo, para sempre para Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. E eu serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Santo Cristo me guarde para a vida eterna.
Nós temos agora a segunda coleta para o Vaticano, para a Santa Sé, para o Papa, pelo seu ministério a nível universal da Igreja. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pois queria só dizer-vos rapidamente estes seguintes avisos. O folclore das crianças vai começar agora, no princípio de julho, com 2 ensaios por semana, ao fim da tarde. Procuramos 2 pessoas voluntárias para ensaiar e dirigir o folclore das crianças. Ajudantes são também bem-vindos. Falem com a Melissa Menezes. Estamos recebendo também prémios para a Quermesse. Quem gostar de oferecer algo pode até trazer à missa de domingo, entregar aqui na sacristia, ou pode entregar no escritório. Fazer-lhes apelo também às pessoas que gostarem de fazer donativos para as flores, para os andores. Estamos a precisar de uma família para enfeitar o andor de Santa Beatriz da Silva, já que o casal que fazia se mudaram para outro estado. Pedíamos então isso, uma família para nos ajudar com esse andor. Os doces da festa serão confeccionados no dia 11, 12, 15 e 16 de julho no salão. Pedimos a ajuda de todos os que normalmente participam, e não só, pessoas diferentes que nos ajudem também. Os nossos programas de catequese e confirmação estão a aceitar inscrições para o próximo ano. Podem ligar para a Ana Vieira no escritório ou ir diretamente
ao sítio da paróquia e fazer a inscrição. Levem o boletim para a sua casa e terminamos assim esta Eucaristia Dominical. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Eu vou sair agora por 2 semanas do descanso, estou com precisão. O Padre Alexandre vai estar convosco. Vamos em paz.